Preso por envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o ex-bombeiro conhecido como Suel é transferido para um presídio de segurança máxima em Brasília. Delatado pelo ex-PM Elcio de Queiroz, ele confessou participação no crime. Maxwell Simões Correia deve ficar no chamado Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD, que é considerado mais rígido. Luana Bernardi está por aqui para trazer mais informações para a gente. Luana, bom dia. Oi, Carla, bom dia Megali e aos nossos ouvintes. Segundo as investigações, o Maxwell já estava participando, do planejamento do crime vários meses antes do acontecimento. Ele é acusado de se desfazer das cápsulas usadas no atentado e trocar também as placas clonadas do carro usado no ataque, que teriam sido picotadas e jogadas em uma linha férrea. Mesmo com o acordo de delação premiada, que o Elcio Queiroz citou aí o Maxwell, o ex-policial militar Queiroz vai ser levado à júri popular pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa informação é do Ministério Público. Os detalhes fornecidos por Elcio foram fundamentais, segundo os investigadores, para elucidar toda a preparação dos envolvidos, a execução do crime e a ocultação de provas. Parte da delação segue sob sigilo e será usada na nova fase da investigação, que agora vai tentar responder à pergunta: quem mandou matar Marielle? Segundo Elcio, um sargento da PM foi responsável por intermediar a ordem para Rony Lessa matar Marielle. Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, foi morto em 2021. Inclusive foi através do Edmilson que ele trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles, essa missão para eles, foi através do Macalé e chegou até o Rony. Era uma vigilância buscando uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade apareceu porque eles sempre estavam preparados para pronto emprego, para que nessa oportunidade houve o refugo. Ainda de acordo com a delação, a metralhadora MP5 usada no crime foi desviada do Batalhão de Operações Especiais da PM. Elcio conta que Rony afirmava ter jogado a arma no mar, mas ele desconfiava dessa informação. Aí quando o negócio começou a tomar muito vulto mesmo, aí eu falei: o que você fez com essa arma? Eu cerrei ela todinha. Eu não acredito, mas ele falou que cerrou ela todinha, pegou a embarcação lá na Barra da Tijuca e jogou ali. Mas depois de preso, como ele tinha muito carinho por essa arma, ele estava preocupado de achar alguma coisa que estava com ele aí. Eu acredito que possa ser essa arma ou outras armas, não sei. Além da delação do Elcio, um depoimento da própria esposa do Rony Lessa, a Polícia Federal também ajudou a desmentir a versão que era apresentada pela defesa dele. Elaine Lessa disse que o marido e Elcio Queiroz não estavam na casa dela na noite do crime e que Rony só chegou quando já estava amanhecendo. Foram dois, os fatos principais que acabaram motivando essa delação do Elcio de Queiroz. Um desses fatos é justamente o depoimento da esposa do Rony Lessa, que chegou a ficar presa, Luana, por algum período. Foi uma prisão temporária, ela prestou esse depoimento e disse, olha, desmentiu o álibi do Rony Lessa, do marido, e também a falta de apoio, segundo o próprio Elcio diz, ele parou de receber dinheiro, tanto de Rony Lessa quanto do Maxwell, do ex-bombeiro. É claro que a gente sabe que esse dinheiro representa uma organização, na verdade. Era um dinheiro que era entregue por Maxwell, mas que, na verdade, seria de toda a organização. Aí, Megali, ontem a gente estava falando por aqui sobre a delação premiada, essa ferramenta para se conseguir avançar nas investigações. E no caso aqui, eu estava pensando, o depoimento do Elcio, ele acaba comprometendo completamente a situação do Rony Lessa, desse agente. Então, o Maxwell, hierarquicamente, como você falava ontem, pode não estar acima dessa estrutura. O Rony Lessa, ele tinha mais poder dentro da organização, dessa organização. Sim. Então agora compromete completamente o Rony Lessa, porque diz onde ele estava, traz informações que são possíveis de ser checadas, Isso é o diferencial dessa delação premiada do Elcio. Ele fala sobre o táxi que buscou os dois na frente da casa da mãe do Rony Lessa, descreve ali o trajeto exato
que esse táxi fez, e foi possível constatar isso por meio do taxista, né, de ferramentas ali, GPS. Então, são informações que são checadas. A polícia, através desse depoimento, dessa delação do Elcio, agora compromete completamente a situação do Rony Lessa, né? E é por isso que a polícia agora tá de olho no que o Rony tem a dizer, né, Luana? Exatamente. E a fase agora da investigação muda, né? O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, diz que ele considera, né, que é um novo patamar. Acho que a gente pode dizer que é um divisor de águas na investigação da Marielle, porque essa delação do Elcio de Queiroz foi fundamental para a gente passar para a próxima parte, né, que é descobrir quem mandou matar Marielle, uma pergunta que a gente já faz há tanto tempo. O problema é que o intermediador aí, quem intermediou o pedido para a execução da Marielle com Rony Lessa foi um policial militar, um sargento que morreu em 2021, o Edmilson Oliveira da Silva Macalé. Então, uma dificuldade aí para os investigadores, mas essa fase, né, essa operação da Polícia Federal, essa delação do Elcio foi fundamental para a polícia chegar um pouco mais perto da solução desse crime que já provoca uma agonia há muito tempo. Respondeu a muitas questões que a gente tinha. E é por isso que é tão importante que a gente descubra, enfim, a resposta para essas duas perguntas. Quem mandou matar e por que mandou matar? Porque ninguém botaria a mão nesse vespeiro à toa, por pura antipatia a Marielle. Eu não gosto dela, não gosto do trabalho que ela faz. Um dia ela pode eventualmente chegar em... Não. Ela certamente descobriu coisa importante, ela certamente tinha alguma informação importante, o trabalho dela em relação às milícias estava caminhando para algum lugar. Caso contrário, não teria acontecido um crime tão violento, à luz do dia, numa região movimentada do Rio de Janeiro. Chegou a ser cogitado que ela fosse assassinada num evento público, né, da qual participou literalmente à luz do dia. Então, a vida da Marielle e do Anderson valem muito, mas não valem mais do que as 57 mil e tantas pessoas que foram mortas naquele ano de 2018. Agora, desvendar este assassinato, porque assassinatos políticos existem no Brasil às pencas. Geralmente são fruto do coronelismo, enfim, de disputas familiares que ocorrem nos sertões, nos rincões, também são problemáticos. Mas aqui a gente está falando da segunda maior cidade do Brasil, da vitrine do Brasil. Enquanto o Rio de Janeiro não tiver jeito, o Brasil não vai ter também. Aqui a gente está falando do crime organizado tomando conta de uma cidade tão importante, tão conhecida, né, com tanto potencial, a ponto de não pensar duas vezes antes de metralhar de uma forma cruel uma representante eleita da população carioca e do motorista que deu azar de estar ali naquele momento. Por isso que a resolução deste crime da Marielle é tão importante, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro, como é que originou-se esse câncer que se espalha de forma descontrolada pela cidade. Luana, bom trabalho para você. Havendo novidades, é só avisar. Um abraço. Olha, uma informação importante e grave que está aqui na capa do Estado de São Paulo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região diz que não vai comentar as decisões tomadas por desembargadores que têm autorizado pagamentos milionários de royalties de petróleo e gás a cidades que não produzem nada, nenhum dos dois produtos. A denúncia é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, as decisões têm sido obtidas por um lobista condenado por estelionato e lavagem de dinheiro que coordena advogados recém-formados e sem experiência no setor. Só em honorários, esse grupo já lucrou quase 26 milhões de reais e tem usado todo tipo de alegação para vender as ações, inclusive passagens da Bíblia. As decisões já renderam 125 milhões de reais a prefeituras do Amazonas, Pará e Alagoas. E entre os municípios beneficiados está Barra de São Miguel, comandada por Benedito de Lira, que vem a ser o pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tá? Com a decisão, a cidade, que recebia até 237 mil reais em royalties, já ganhou 14 milhões e meio de reais.
É dinheiro como se ela tivesse ali uma instalação de embarque e desembarque de petróleo e gás. Ocorre que a cidade de Barra de São Miguel não tem nada disso. Eita. De acordo com o Estadão, os recursos começaram a ser liberados ao município administrado por Benedito de Lira 2 meses depois de um encontro do lobista Rubens de Oliveira com Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Tá lá tudo registrado na portaria da Câmara dos Deputados, a entrada desse sujeito aí e a reunião dele com Arthur Lira em plena Câmara dos Deputados. Questionado, o deputado não se pronunciou. Ao todo, esse grupo teria conseguido pelo menos 21 decisões favoráveis, todas dadas por 3 desembargadores do TRF1. 10 decisões saíram do gabinete de Carlos Augusto Pires Brandão, 5 do gabinete de Daniele Maranhão e 4 do gabinete de Antônio Souza Prudente. Em 2018, o lobista Rubens de Oliveira, que usa uma empresa fictícia de consultoria para obter as receitas de royalties, foi alvo de uma operação da Polícia Federal sob acusação de falsificação de documentos para roubar precatórios. Ele chegou a ficar preso preventivamente e no ano passado foi condenado por estelionato pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável por julgar ações no sul do país. Procurada, a Agência Nacional do Petróleo, por meio da Advocacia Geral da União, reconheceu que houve decisões tomadas sem rigor técnico e com critérios criados judicialmente. Entre os desembargadores citados, apenas Daniele Maranhão se pronunciou. Ela repudiou o que chamou de ilações, disse que tem 30 anos de magistratura, que sempre pautou as suas decisões pelas leis. Por telefone, Rubens Oliveira chegou a dizer que não atua com royalties e, depois de questionado, passou a ignorar as mensagens enviadas e bloqueou o número utilizado pela reportagem do Estadão. Olha, é complicado, mas é bom que a gente explique aqui, desenhe exatamente como é que funciona esse esquema denunciado pelo Estado de São Paulo para quem está, por exemplo, dirigindo e nos ouvindo ao mesmo tempo, porque realmente é um negócio intrincado. Imagine que você é um prefeito de uma cidade que não produz gás e não produz petróleo. Aí você está lá, cuidando da sua vida, bate na sua porta um lobista chamado Rubens de Oliveira. Cara barbudo, assim, de óculos escuros, tem uma foto dele com uma camisa florida aqui que ele próprio publicou no Facebook, e ele fala assim: olha, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor, dona Carla Bigato, prefeita de Bigatoland. Tem uma mina de dinheiro aí que se chama distribuição dos royalties de gás e petróleo. Não, mas eu não produzo isso. Fala mais. Vou falar. O lance, a parada é a seguinte: você vai contratar um advogado, tá, para ingressar com uma ação reivindicando uma parcela desses royalties. Ué, mas eu tenho direito? Tem, porque, e aí eu vou sublinhar, tá? De acordo com a denúncia, de acordo com os indícios, e volta pra conversa. Eu tenho uns desembargadores no bolso. Ah, você tá brincando. E aí ele mesmo, o Rubens, indicava os advogados, tá? Os advogados lá que entravam com essas ações, de umas ações completamente genéricas, carecendo de dados técnicos, né? Que dificilmente passariam pela caneta de um desembargador que, aspas para uma delas aqui, se pauta pelas leis. Eu, enquanto prefeita, estou preocupada. Como preencher um processo como esse? Se ele não tem elementos ali, o que ele vai colocar no meio do processo? Os advogados vão lá e colocam alegações que não fazem nenhum sentido. E eles ganham 20% do que o município vem a conseguir com a decisão judicial. Então, dona Carla Bigato, se a gente conseguir 1 milhão para sua cidade, 200 mil são nossos. E eles conseguiram fechar contrato com 56 prefeituras, aquelas que a gente já citou. Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, e aí entre elas, essa cidade aí que é administrada pelo pai de Arthur Lira. Arthur Lira, com quem este lobista conversou semanas antes, no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados. E aí, esses processos chegam à mesa dos desembargadores. Foram 21 decisões favoráveis. E 19 dessas saíram das canetas desses 3 desembargadores. 10 de Carlos Augusto Pires Brandão, 5 da Daniele Maranhão, que foi a única que comentou o assunto, e 4 do Antônio Souza Prudente, do TRF1.
em Brasília. Aí a Carla perguntou aqui quais são as alegações, né, nesses processos. Entre elas, por exemplo, a de que essas cidades são vizinhas de produtoras de petróleo. Então, elas precisam receber como se fossem elas próprias produtoras, entendeu? Não faz sentido algum. Então, não fazendo sentido algum, por que essas decisões têm sido aprovadas? É um questionamento gravíssimo que se faz aqui na reportagem do Estadão, dando crédito a quem merece, reportagem da Júlia Afonso, do Vinícius Valfré e do Daniel Vetterman. Arthur Lira, que já está enrolado com as denúncias que foram requentadas da sua ex-esposa, né, que disse ter sido agredida fisicamente e sofrido vários abusos, inclusive sexuais, do atual presidente da Câmara. Também está enrolado com a questão dos kits de robótica. Agora ganhou mais uma preocupação para atrapalhar o sono. Essa questão envolvendo o pai dele e um lobista com quem o próprio Arthur Lira se encontrou. Se encontrou para quê? Por enquanto o deputado não comentou. Destaque agora do sul do país. No Paraná, o TRF4 instaurou processo administrativo contra o juiz Eduardo Apio, afastado dos casos da Lava Jato. Ele é acusado de usar dados sigilosos da Justiça Federal para ameaçar e constranger um desembargador. Marcelo Malucelli é pai de João Eduardo Barreto Malucelli, sócio e genro do ex-juiz Sérgio Moro. Mais informações chegando agora com Amanda Iargas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região instaurou um processo administrativo contra o juiz Eduardo Apio, afastado da atuação na Lava Jato. A decisão foi tomada pela Corte Especial Administrativa, que manteve o afastamento cautelar de Apio, em voga desde o dia 22 de maio. Apio é acusado de usar informações do sistema de justiça para intimidar o desembargador Marcelo Malucelli. O juiz afastado teria ligado para o filho do desembargador, João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A ligação em questão foi feita de um número com identificador bloqueado. A pessoa se identifica como funcionária da justiça e, além de perguntas sobre o desembargador, questiona se o sócio de Moro estaria aprontando. E após a revelação de novas conversas entre procuradores, a Polícia Federal deve fazer um pente fino nas contas movimentadas pela Lava Jato. Ângelo Sfayer. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determina um pente fino sobre todos os acordos internacionais negociados pela Operação Lava Jato com autoridades de investigação em outros países, como Estados Unidos e Suíça. O objetivo, segundo ele, é entender os detalhes e as justificativas das cooperações jurídicas internacionais. Existe a suspeita de que o Ministério Público Federal em Curitiba tenha conduzido negociações às margens da lei. A investigação sobre os acordos, determinada pelo governo, será conduzida pela Polícia Federal. Segundo o UOL, o ofício que determina a apuração foi encaminhado ontem pelo Ministério da Justiça à 13ª Vara Federal de Curitiba. Em São Paulo, suspeito de arremessar a garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras deve passar hoje por uma nova audiência de custódia. Jonathan Messias Santos da Silva é professor da rede pública do Rio de Janeiro, atua como diretor de uma escola, foi afastado do cargo, ele está preso temporariamente. Mais informações agora chegando com o Lucas Josino. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para o Megali. Uma ótima quarta-feira para os nossos ouvintes. Suspeito, principal dos suspeitos, chegou ontem a São Paulo. Ele veio do Rio de Janeiro, onde foi preso na manhã de ontem. Veio com uma viatura da Polícia Civil Fluminense, foi direto para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e depois encaminhado para uma cadeia pública no Distrito Policial de número 8, no Brás, também na região central. Passou a noite por lá. Agora pela manhã deverá voltar ao DHPP, onde vai prestar depoimento e esclarecimentos sobre o que aconteceu naquela noite de sábado, há algumas semanas, antes do jogo entre Flamengo e Palmeiras no estádio do Allianz Parque. Depois deve passar por um exame de corpo de delito no IML Central e vai ao Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, para passar por uma audiência de custódia. A polícia pediu a prisão preventiva dele para que não atrapalhe as investigações. É uma prisão temporária, por enquanto, melhor dizendo. As investigações começaram logo depois que aquele outro suspeito foi preso e depois solto, depois de um pedido do Ministério Público e acatado pela Justiça, uma vez que não havia provas suficientes para colocá-lo como um suspeito do caso. Nessa situação, esse homem aparece nas imagens, é um homem de barba, ele aparece atirando
uma garrafa em direção à torcida do Palmeiras. A polícia fez uma reconstituição virtual, onde uniu e colocou em sincronia as imagens das câmeras externas do estádio, que fazem com que, ao momento em que ele joga a garrafa e atinge o portão, os estilhaços pegam na Gabriela e ela acaba caindo com a mão no pescoço, no mesmo momento que isso aconteceu. E essa, segundo a polícia, é uma prova suficiente para colocá-lo como o suspeito de ter matado a torcedora do Palmeiras. A Ivalda Aleixo, que é a diretora do DHPP, delegada, falou sobre o caso e deu mais detalhes sobre a investigação. Chegamos num indivíduo de barba, camisa cinza, blusa cinza, e aí a gente começou a segui-lo. Quando ele chega naquele tumulto ali, ele pega a garrafa, ele sai em seguida, ele joga a garrafa e sai. Então nós conseguimos com as imagens acompanhá-lo até uma van que veio trazer a torcida do Flamengo. Ele troca de camiseta e a gente vai seguindo ele até ele entrar no estádio. Pedimos às câmeras do estádio acesso a todas as imagens que nos forneceram e aí foi olhar um por um, mas foi muito fácil de individualizar e identificar que era a mesma pessoa, porque a gente viu ele trocando de roupa a camiseta e nós seguimos acompanhando essa imagem, frame a frame, segundo a segundo. E um professor, né, Lucas? Poxa vida, Exatamente. os ouvintes estão falando aqui, professor, um assassino. Pois é, acabou com a vida dessa garota, da família dela, a própria vida dele, a carreira dele. Professor, o Megali estava falando fora do ar, jogando garrafa em porta de estádio. Que lamentável, né, tudo isso. Ô, Luquinha, no final das contas, enfim, esse caso gerará consequências, né? Alguém vai ficar determinado que alguém é o culpado, essa pessoa vai ser julgada, é possível que pegue uma cana longa, né? Dificilmente vai voltar para as ruas porque houve uma morte. Agora, eu sei como é que funciona, como é que a conversa no meio das organizadas vai ser assim, ele deu azar, jogou garrafa lá, foi lá e o caco pegou bem no pescoço da menina, que azar. Desculpa. O caramba. Azar o caramba. Uhum. Porque quem joga garrafa numa pessoa... E não me veio falar no contexto de um jogo, não há contexto que justifique você tacar uma garrafa em direção a pessoas. Quem faz isso, Carla, tá tentando acertar. Ou alguém joga garrafa pra errar? Você joga tentando acertar, tentando causar o máximo de dano possível. E o máximo de dano possível é a morte da pessoa que tá do outro lado. Então tava todo mundo ali tentando matar. Um deles conseguiu. Seria um bom passo pra gente começar a discutir de verdade paz nos estádios, que todos os que participaram dessa ação tivessem presos agora e fossem julgados por tentativa de assassinato. Todos eles. Que não respondessem em liberdade, que fossem a júri popular, enfim. O que não falta é artigo no Código Penal para você encaixar essa gente. Né? Com todos os seus agravantes possíveis e leve-se em conta também os eventuais atenuantes. Mas o que não falta é recurso no Código Penal brasileiro para colocar essa gente na cadeia. Todos eles. Obviamente o que matou vai levar uma pena maior. Mas estava todo mundo ali tentando matar. Quem joga garrafa num ser humano está tentando causar o máximo de dano possível, repito, para ficar bem fixado, e o máximo de dano possível que você pode causar é a morte. A única diferença entre quem jogou a garrafa que matou a Gabriela e os demais é que esse acertou. Uhum. Então todos ali no mesmo balaio. Seria um ótimo começo se todos respondessem no banco dos réus pelo que aconteceu naquele dia. Lucas, você tá chegando por onde agora para fazer reportagem? Tô aqui no DHPP. Cheguei aqui agora já, tava vendo alguns policiais. O suspeito deve vir para cá então daqui a pouco, por volta das 8 da manhã, para falar com a delegada que está cuidando do caso, a doutora Ivalda, que é a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E só para completar esse comentário de vocês dois, não tinha um policial militar naquele momento, Megali, no meio das duas torcidas. E já há uma rivalidade imensa entre os dois times. As torcidas se atacam diariamente nas redes sociais, ou seja, o clima já era um clima de ódio. E mesmo assim, não havia um agente de segurança pública ali no meio das duas torcidas e só uma barra de aço, de metal, protegendo e dividindo os dois grupos. Né? Lucas, essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo é histórica. São times que não se dão. O primeiro jogo que eu fui na minha vida, o Calabigato, foi Palmeiras e São Paulo no final do Palestra Itália, no Parque Antártica. Meu pai me levou porque ele queria que eu visse o Zico.
me colocar lá numa zona neutra, né? Mais ou menos neutra da torcida. E aquele jogo o Flamengo ganhou por 2-1. E houve uma batalha campal. Horror, pode procurar isso aí. Devo estar falando aqui de 1984, 83. Um negócio horroroso. Eu lembro das torcidas acendendo rojões e lançando uma na direção da outra. Bum, 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 bum. Foi 2-1 pro Flamengo. Se não me engano, será que o Bebê? Sei lá. Me lembro como se fosse hoje. Palmeiras e Flamengo. Então, essa rivalidade é histórica. Com os dois times ganhando tudo, dividindo as atenções já há alguns anos no futebol, é claro que a coisa vai ficar ainda mais acirrada. Esses dois times decidiram Libertadores um dia desses. Pô, e não haver um policial ali tomando conta da segurança das pessoas em frente ao estádio, é tudo muito lamentável. Luquinha, bom trabalho. Obrigado, viu, Megali? Um abração pra vocês dois. Sempre Valeu. uma honra, um prazer imenso entrar ao vivo aqui na Band News FM. Beijo, até mais. Bom, a gente tem falado aqui há alguns dias dos problemas no quadril, né, do presidente da República. Notícia desta manhã, o presidente fará hoje uma nova infiltração para reduzir essas dores no quadril. Quem tem as informações de Brasília é Adriano Oliveira. Presidente Lula vai passar por um novo procedimento nesta quarta-feira para reduzir as dores no quadril. No caso, o presidente da República fará uma infiltração, uma injeção na região com medicamentos. Ele será atendido na capital da República e deverá ficar afastado dos trabalhos até sexta-feira. Na live desta terça-feira, Lula reclamou que tem convivido com essas dores nos últimos tempos e que tem aumentado. O problema, especificamente, é na cabeça do fêmur, segundo o próprio chefe do Executivo brasileiro. Por conta disso, e por ouvir relatos de outras pessoas que fizeram o procedimento cirúrgico para resolver a questão, o presidente da República decidiu fazer a cirurgia, que deve acontecer em meados de outubro deste ano. A data foi escolhida por ser um dos meses com menos agendas nacionais e internacionais. Durante a recuperação, a presidência ficará com o vice, Geraldo Alckmin. E Lula deve se reunir na semana que vem com o presidente da Câmara para discutir a entrada do Centrão na base aliada do governo. O encontro deveria ter sido realizado na semana passada e, segundo o Estadão, a demora na reforma ministerial tem incomodado Arthur Lira. Até agora, Lula não indicou quais pastas serão entregues a André Fufuca, do PP, Silvio Costa Filho, do Republicanos. Ontem o presidente afirmou que não negocia com o Centrão, mas sim com os partidos do Congresso. O Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com o Roberto Cardoso Alves, com o Fiuza, com o Delfim, sabe? Que não queriam que a esquerda avançasse muito, então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou-se o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí, representados em 50 partidos. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com os republicanos, eu quero conversar com o PSD, sabe? Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. É engraçado, né? Uhum. Questão semântica. Nisso eles são todos iguais. Todos? Nisso, Ixi, tá? Uhum. Nisso. Porque o cara, quando tá fora do poder, ele vai lá e baixa o sarrafo no presidente da vez, porque tá entregando o governo ao Centrão, olha lá, fazendo aliança, entregando o ministério, Centrão. Aí quando chega no poder, não tem Centrão. Imagina. Não tem Centrão. Quem falou que tem? Não tem Centrão. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Passou 28 anos demonizando o Centrão. Aí entregou de presente o governo ao Arthur. Ele ficava andando de motociata, de jet ski, cavalgando, blá, 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 blá. E aí quando era questionado, não tem Centrão, veja, até eu. Aí ele se enrolava, né? Ele falava que não tem Centrão, mas ele falava que ele era Centrão. Então, o Centrão é fenomenal, né? Ele deixa de ser reconhecido como tal. É uma ideia. É uma ideia por quem tá no Planalto. Porque quando o cara sai do Planalto, aí sim, aí volta. Aí volta o Centrão! Meu Deus. E Bolsonaro? Bolsonaro, em São Paulo, voltou a falar na possibilidade de retornar ao Palácio do Planalto, mesmo estando inelegível por 8 anos. Aí, Carla, veja,
Ninguém aqui tá demonizando a política, não, tá? Eu acho que o presidente tem que conversar com todo mundo mesmo. Tem, com os partidos, com o centrão. Não adianta ficar isolado num canto imaginando que vai governar como o rei do... Enfim, o dono do próprio pedaço. Mas é só não tratar a gente como idiota, né? Mas não vem com esse papo, né? Se a gente não fosse esquecer o que eles já disseram, o modo como eles agem, toda a campanha, né, em que ele descia o sarrafo mesmo no Bolsonaro, dizendo que essa negociação com o Centrão, com todas as letras, era um tremendo de um absurdo. Exato. Entregou o governo Centrão. Fato de corrupção, não tinha isso que ele falava? Desvio de dinheiro do Brasil era e o tal. orçamento secreto e tal. Gente. Enfim, era Centrão antes e continua sendo Centrão agora. Tem que se fazer política assim. Mas não vem com esse papo. Antes era Centrão e agora não é Centrão. Em São Paulo, Bolsonaro voltou a falar na possibilidade de retornar ao Palácio do Planalto, mesmo inelegível. Maju Arruda Leite. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que considera uma missão voltar à presidência da República. Ele está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A declaração foi dada ontem no evento de filiação do vereador Fernando Holliday ao Partido Liberal na Câmara Municipal de São Paulo. A cerimônia também teve a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Durante um discurso de mais de 40 minutos, Bolsonaro falou sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível por 8 anos. Eu não quero aqui posar de heróis, honesto, mas triste o país que pune o político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude, vontade de ser presidente novamente, na verdade, fiquei aqui na praia. Mas entendo que é uma missão. A viagem de Bolsonaro a São Paulo também incluiu outros compromissos, como um jantar com empresários nesta quarta-feira. O ex-presidente se hospedou pela segunda vez no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os dois tiveram um desentendimento público em meio à discussão da reforma tributária. Já outros destaques do Brasil e do mundo por aqui agora. Vamos falar, sim, de futebol esporte, não é nem Brasil, nem mundo, não? Vamos falar de futebol. É o mundo da bola. Não tem esse? Tem o mundo árabe, tem o mundo da bola. O mundo árabe é engraçado, né? Ai, no mundo árabe, pois é. Não, no mundo da bola, no mundo da Copa do Brasil, Renato Augusto brilha muito. O Corinthians vence o São Paulo e abre vantagem na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil, Yuri Queiroga. A vitória do Corinthians sobre o São Paulo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil passa diretamente por Renato Augusto. Camisa 8 corintiano marcou os 2 gols, ambos no segundo tempo. E no final da partida, ao ser substituído por Bruno Mendes, ele foi ovacionado pelo maior público pagante em jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, 46.517 torcedores. Ele, no entanto, disse que não existe nenhuma Renato dependência e que o restante do elenco sempre pode ser potencializado. Eu não vejo muito como Renato dependência. Nós temos um time muito bom e eu tento potencializar a todos ao máximo. Tem Yuri, você tem Guedes. O Maicon fez uma partida espetacular hoje. O Adson entrou muito bem. Então você tem grandes jogadores e eu tento potencializá-los ao máximo para que o time possa crescer. E automaticamente eu vou ser potencializado também. Então que eu possa ajudar muita coisa, tanto fora como dentro do campo. E eu tento fazer isso em todos os jogos. Do lado do tricolor, a esperança é reverter o placar na partida de volta no Morumbi. Aline Fanelli. O técnico Dorival Júnior afirma que o São Paulo poderia ter tido mais efetividade nas oportunidades criadas na derrota para o Corinthians por 2-1 pela Copa do Brasil. Ele disse que a torcida irá apoiar o time do início ao fim no confronto de volta e que ele confia na qualidade do grupo. Se não fosse essa pequena falta de atenção, talvez nós não tivéssemos tido esse resultado. Essa é a grande verdade, porque nós estávamos com o jogo sob nosso domínio. Nós estávamos fazendo mais difícil colocar o Corinthians dentro do seu campo de defesa. Coisa que poucas equipes fazem aqui dentro. Por isso que para mim está tudo em aberto. Assim como se eu saísse daqui com uma vitória de 2-1, podem ter certeza que eu estaria muito preocupado. Futebol é assim. Futebol você deixa toda a situação em aberto, a não ser que tivesse acontecido uma goleada para um ou outro lado. Não foi o caso. Nós vamos trabalhar muito em busca da nossa vaga. Pois é, né? Tem que trabalhar mesmo. Bom, e hoje Grêmio e Flamengo se enfrentam no outro jogo da semifinal. Diga. Um dos destaques de ontem foi o recorde de público da história da Neoquímica Arena, o recorde anterior. Era da final da Copa do Brasil do ano passado, entre Corinthians e Flamengo, por algumas centenas de torcedores. Ontem, eu não vou saber o número exato, mas 46 e alguma coisa. Uhum. Nunca teve tanta gente num jogo do Corinthians. Já vi E Renato Augusto. aliás, elogia-se aqui, ó.
bata-se palma, para a festa organizada pelos corintianos antes do jogo começar. Porra, aquilo parecia um caldeirão, dava medo. O estádio escuro, a torcida cantando a plenos pulmões, todo mundo segurando faixas, né? Com o dizer manicômio, porque ali é a casa do bando de loucos, né? Fogo pra cá, fogos pra lá, rojão pipocando, é um negócio assim, uma arena de gladiadores mesmo, foi uma festa bonita. Responsa pro São Paulo agora. Exato. No Morumbi, como é que vai fazer essa festa, né? Exato. Na decisão mesmo dos finalistas. Hoje tem Grêmio e Flamengo se enfrentando no outro jogo, destaque do tricolor gaúcho, chega ao vivo agora com Jean Costa. Diga aí, Jean. Grêmio que ainda tem na incógnita de Luis Soares para a partida de daqui a pouco. Esperados 50 mil torcedores na arena para este jogo das 9h30 da noite. Luis Soares que segue incógnita, mas pediu para Renato Portaluppi para ir a campo nesta partida de hoje. Soares ainda tem negociações em andamento com o Inter Miami dos Estados Unidos e por isso é dúvida. O Grêmio fechou os últimos treinamentos, mas a informação de última hora que temos é de que Luis Soares treinou entre os titulares. Caso não entre em campo, a expectativa é de que o centroavante André venha para a partida. Esse é o nono duelo entre as equipes pela Copa do Brasil. Lembrando que Grêmio e Flamengo são os maiores semifinalistas da competição. São 4 vitórias para cada lado até o momento, 4 para o Flamengo nas últimas por aqui. Bom, Jean, para quem não está acompanhando pela live, ele está, né, neste momento só no ele. Estádio. Só Os ele. Os caras foram lá e abriram para ele. E tá assim, uma imagem muito harmoniosa, porque a arquibancada toda em azul claro. E ele tá vestindo, né, também uma jaqueta jeans azul, em tom de azul claro, e também um cachecol. Que bonito esse cachecol, é do Belgrano, da Argentina, não é? Exatamente, Megali. Eu estava fazendo um intercâmbio durante as minhas férias na Argentina e acabei trazendo pela semelhança das cores, né, com o próprio Grêmio. Então fica a homenagem. O meu do Grêmio eu acabei não trazendo, mas trouxe do Belgrano que estava mais cheirosinho, então para combinar bem com a harmonia do estádio, né, um azul mais celeste para combinar com essa beleza que é o palco aqui de hoje. Mas por sinal, tô aqui sozinho. Nem as goleiras foram posicionadas ainda, viu? Tá só eu por aqui e o pessoal da segurança. Precisa nem dizer, né, pra que time ele torce. Desnecessário. Desnecessário. Ele tá inteiro de azul. E o estádio é lindo mesmo, tá? Eu fui assistir um Grêmio e Fortaleza ali quando tive a oportunidade. É muito bonito. O jogo não foi legal, foi 0-0, foi uma pelada, mas o estádio é maravilhoso. Jean, temperatura por aí agora? Temperatura de momento, Carla, Megali, em 16 graus. A expectativa é de que caia um pouco mais durante a noite, por conta também da chegada daquele ciclone extratropical que deve atingir o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. Ah, tem mais essa também, né? Ciclone. Valeu, Jean. E a gente tem do lado do Rio de Janeiro, né, Megali? Pedro Dobal, trazendo todas as informações. Tá falando de onde exatamente agora, Pedro? Bom dia. Vai falar de Flamengo, né, obviamente. É a Gávea. Isso, bom dia para vocês, bom dia a todos. Estou aqui bem em frente à sede do Flamengo na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Flamengo que entra em campo hoje em busca do 5º título na Copa do Brasil. O elenco rubro-negro é o atual campeão, mas vai contar com 3 grandes desfalques. O zagueiro Davi Luiz sentiu dores no joelho direito, não viajou com o restante do elenco, vai ser substituído por Fabrício Bruno, voltando a ser titular. O volante Eric Pulgar também está com uma lesão muscular, vai desfalcar o time, deve ser substituído por Alan. Um outro desfalque é o meia Gerson, que cumpre uma suspensão depois de receber um cartão vermelho durante as quartas de final contra o Atlético Paranaense. O time, portanto, vai ter uma cara nova no meio de campo. O técnico Jorge Sampaoli ainda não definiu a escalação final, mas Thiago Maia, que volta a ficar à disposição, e Vitor Hugo são os primeiros nomes da lista para essa vaga. A provável escalação é Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Para o torcedor rubro-negro, essa vitória é importante e o título da Copa do Brasil é importante porque o time já perdeu os 4 títulos que poderia ter ganhado ao longo desse ano: a Supercopa, a Recopa, o Mundial de Clubes e também o Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está a 12 pontos do líder Botafogo, portanto, a Copa do Brasil é o caminho mais rápido para um título nacional. Ô, Pedro, placar para essa noite hoje. Seco para você, quanto é que vai ser Grêmio e Flamengo? 2-1 pro Flamengo, tá bom? Ah, não sei. Depende. Vamos perguntar pro Jean Costa. Tá bom, e aí, Jean, quanto é que vai ser? Olha,
Olha, se Deus quiser, 2-1 pro Grêmio, mas tá difícil. A situação do Grêmio no histórico recente contra o Flamengo não é favorável, né, gente? Especialmente na Copa do Brasil. Então tá. Eu tô com o Jean, 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio? 2x1 Grêmio. Tá bom. E eu tô achando que o Grêmio passa. Nossa, você já pensou? Ontem a gente falava com o Leandro Quesada, Não é torcida, né? tá? É achismo. Aham. Se passa Grêmio, se passa Corinthians, com todo respeito ao Megali agora e tal. É bem possível. O Luan jogando no Grêmio, né? Foi contratado nessa semana pelo Grêmio, depois de toda aquela treta com o Corinthians. Você já imaginou uma final como essa? Grêmio e Corinthians com o Luan em campo? O Luan ganhando Nossa uma fração senhora. do que ganhava no Timão. Ele tá ganhando 50 mil reais, né? 50 mil. É isso, é. Ganhava 800 mil Ganhava no 800. Corinthians. teve que cancelar a net. Uhum. Ah, com certeza. Valeu, meninos! Bom trabalho pra vocês por aí. E ó, a faixa que o pessoal segura lá no estádio do Corinthians diz hospício. Não é manicômio. Não é manicômio. Não é hospício. Valeu, Fernando, que escreveu aqui.